A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando mais uma live do Ministério Assembleia de Deus Redenção, ministério que fica com a nossa congregação na Rua Frei Gaspar, 1652, no Parque São Vicente. Hoje, aqui nessa manhã, temos a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje é a última lição desse segundo trimestre, porque estaremos entrando no próximo domingo em outro tema, né? É outra lição. São 13 lições que, quando todos acompanham, né, é como se estivesse fazendo um curso de teologia. Então, os irmãos entendam dessa maneira que é uma forma de estarmos aprendendo a palavra do Senhor como se estivesse fazendo um curso, um seminário de teologia. E aqui totalmente gratuito, né? E com todo o cuidado que a gente tem para poder preparar uma aula completa, que dê todo o entendimento, que eu passo de uma forma bem didática, para que todos possam estar entendendo, pelo fato também de estarmos aqui online. Quando é presencial, os irmãos têm condição de estar perguntando, mas quando aqui é só eu que falo, os irmãos não têm como estar fazendo perguntas, tirando dúvidas, então procuro passar de uma forma bem fácil para que todos possam estar entendendo o teor desta aula. No próximo domingo estaremos com outro tema, mais 13 lições, que vai falar do plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então vai fazer as correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. É uma aula muito interessante, muito importante para estarmos aprendendo, né, como foi o período dos reis de Israel. Então vai falar de vários reis de Israel, tudo aquilo que Deus operou nesse período, né, dos reis de Israel. E hoje estamos aqui encerrando mais esse segundo trimestre, né, onde aprendemos sobre os ministérios, sobre os dons, sobre muita coisa aprendemos aqui. Quem acompanhou tudo certamente já acrescentou ao seu conhecimento muitos subsídios importantes para que possa estar também falando das coisas de Deus com conhecimento e toda a segurança. Hoje aqui estamos com o texto em Efésios capítulo 3, versículo 8 a 10, e também em 1 Pedro 4, versículo 7 ao 10. O tema é a multiforme sabedoria de Deus. Então, multiforme, que Deus se revelou de várias formas e continua se revelando. Então, desde o princípio, Deus vem se revelando gradativamente, usando os seus servos, seus profetas, os patriarcas, seus apóstolos, e principalmente através de Cristo, que trouxe uma revelação muito mais profunda, né? Que o povo judeu, o povo de Israel, não entendia e achavam que ele estava trazendo outra doutrina, né? E na realidade o Senhor Jesus estava revelando coisas que eles conheciam literalmente, não espiritualmente. Então, era o caso dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes. Então, entendendo de uma forma literal, como eles entendiam, não espiritual, eles procuravam bater de frente com o Senhor Jesus Cristo para tentar pegá-lo em alguma falta, e foi isso que ele fez, que eles fizeram para levar Jesus à condenação na cruz. Mas tudo isso já era plano de Deus,
tinha que ser dessa maneira, porque era na cruz que ele venceria, né? Venceria a morte, né? Tirando de Satanás, venceria Satanás, que era necessário vencer Satanás, porque esse era um dos propósitos da sua vinda, tirar de Satanás o governo que ele tinha tomado de Adão, e nesse caso aí também, consumando o seu sacrifício, Satanás perdeu, né, como diz, a chave do inferno e da morte, que ele agia de uma forma terrível. E no caso, Jesus trouxe condições do povo não estar mais entregue nas mãos do diabo, tendo a condição de vir para a libertação através da sua vitória na cruz. E a libertação vem quando nós nos entregamos ao nosso Senhor Jesus Cristo e deixamos, né, de servir o mundo, o diabo, a carne e o diabo. Então passamos a servir a Cristo. Então Cristo trouxe essas revelações dentro do que estava na multiforme sabedoria de Deus. O texto áureo está em 3:10, que já está na leitura bíblica. Então vamos fazer aqui a leitura bíblica em Efésios capítulo 3, versículo 8 a 10, tá? No versículo 8 diz, Paulo falando aos Efésios: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Agora, em 1 Pedro 4:7, 1 Pedro 4:7, já diz, e já está pronto o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiais em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, tá? Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Essa é a leitura que vamos estar aqui desenvolvendo dentro dessas duas leituras, tanto em Efésios como em Pedro, tá? 1 Pedro, tá? Então vamos lá. Temos aqui a multiforme sabedoria de Deus. Quero já saudar os irmãos com a paz do Senhor. Não vou estar citando nomes, porque eu posso deixar de esquecer um ou outro. Tem alguns irmãos que estão assistindo pela televisão, não aparece aqui pelo celular que eu estou aqui ministrando, não aparece. Então fica aí no geral os meus cumprimentos, sejam todos bem-vindos a essa transmissão, que possam estar curtindo, compartilhando, e que Deus abençoe a todos vocês durante essa transmissão, que Deus abençoe vocês durante todos esses dias, e que possamos também à noite estar nos cultos, hoje com culto presencial a partir das 19 horas, e também transmitido através da live às 19 horas. Então, quando falamos de multiformes, né? Falar de infindáveis segredos de Deus. Deus foi revelando as coisas, seus mistérios, seus segredos,
gradativamente, Deus não revelou tudo de uma vez. E o que é interessante é que já de antes da fundação do mundo, Deus já vinha revelando os segredos. E esses segredos de Deus era desconhecido dos anjos, dos demônios, de Satanás, né, de Lúcifer, quando era Lúcifer, e depois que ele, na queda, ele passa a ser chamado de Satanás ou Diabo, que Lúcifer era um título, anjo de luz, antes dele se revelar, né? E depois que ele se revelou, ficou um ser caído, um ser das trevas, e passou a ser conhecido como Satanás ou o diabo, a antiga serpente. E um dos mistérios que o Senhor guardou muito e só veio ser revelado através de Cristo foi em Mateus 16, 18, né? Quando ele diz ali que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então ali ele fala pela primeira vez que essa palavra igreja foi identificada, falada e passou ali a ser conhecida depois do sacrifício de Cristo, onde foi instituída a igreja, fundada ali no dia do Pentecoste. Então a igreja foi fundada ali no dia do Pentecoste, né? Então ela e a igreja também é através da igreja que essa multiforme sabedoria de Deus agora, né? Quando houve a completude de todas as escrituras, porque a multiforme sabedoria de Deus, ela vem sendo revelada de uma forma mais ampla através das escrituras, porque quando as escrituras não estavam incompletas ainda, né? Só havia o Antigo Testamento, o povo de Israel não entendia a profundidade do que Deus falava através da sua palavra. Nem os próprios profetas, eles eram usados para falar e as profecias, mas eles mesmos não tinham todo o entendimento dos planos de Deus, né? Mas estavam lá. E depois Jesus começou a trazer essas revelações e também através dos seus apóstolos e na sequência também através dos seus ministros, como Deus continua revelando a sua sabedoria para aqueles que buscaram o conhecimento e a sabedoria, para aqueles que buscaram realmente o dom do conhecimento e o dom da sabedoria, que a sabedoria é a revelação do conhecimento. Então essas duas coisas, esses dois dons, eles têm que estar ligados, porque não basta ter um só. Eu tenho sabedoria, eu tenho, mas não conheço a palavra, então não tem sabedoria. Eu tenho conhecimento, mas não tenho sabedoria, então não tem a revelação do conhecimento. Então, essa revelação do conhecimento aqui mostra a multiforme sabedoria de Deus, como ele, em cada pregação dos ministros de Deus, que ele realmente chamou para a obra, né, para estar com a unção que ele dá, e com os dons que ele dá. Então Deus vai trazendo revelações, falando do oculto, do profundo, do que está escondido, como diz, né, a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes, que vai entre a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções mais profundas do coração. Então tudo isso faz parte da sabedoria de Deus e os seus planos, né? Seus planos de salvação, que vem sendo revelado, foi revelado por Cristo, pelos apóstolos, e os planos de salvação que estão em andamento também, os planos de salvação que virão agora na grande tribulação, quando o Senhor tirar a igreja da terra. Tudo isso já está revelado, né? Para quem entende a palavra, para quem busca o conhecimento, já tem todo esse conhecimento que veio da multiforme sabedoria de Deus. Então, multiforme é as várias maneiras de Deus
revelar os seus segredos, o seu conhecimento. E esse plano de salvação, que estava oculto também, porque os judeus pensavam que a salvação era só para eles. E de repente eles não entendiam que o plano de salvação seria estendido para todos os povos da terra, através do sacrifício de Cristo, porque, só para entender, quando Jesus veio se encarnar no corpo de carne, através da concepção que foi ali sobrenatural, através do Espírito Santo em Maria, quando ela foi para Belém da Judéia para cumprir lá o censo, né, que foi determinado, e lá na estalagem não tinha lugar para ele, uma estalagem cheia de judeus, né, e diz que não tinha lugar para Maria ficar acomodada, porque estava já para dar à luz, e teve que ficar do lado de fora. Veja bem, já teve que ficar do lado de fora, não tinha lugar para ele na estalagem, teve que ficar do lado de fora. E na própria sacrifício de Cristo, não foi dentro de Jerusalém, foi fora de Jerusalém, mostrando que com isso, né, que os judeus não aceitariam, e como não aceitaram mesmo, somente os que ele discipulou no início, preparando os seus apóstolos ali para estarem pregando o Evangelho. Então, após isso aí é que começou a ser revelado, né, os planos do Senhor, mostrando que a salvação ela teria um estendimento, e outra coisa também que precisava ser revelado, que Satanás precisava ser vencido. Como todos nós já sabemos, temos ensinado, os que não pegaram ainda esses ensinos, porque quando Satanás venceu Adão, que era o governante da terra lá no Éden, quando ele venceu Adão, ele tomou o governo de Adão. Então ele tomou o governo de Adão por direito, que quem vence toma. Então ele venceu e tomou, ele passou a ser o governante da terra. E agora, como Adão, agora já em pecado, não podia fazer mais nada, tá? Em pecado ele não podia fazer mais nada. Então Cristo, né? Deus, Cristo, precisou se oferecer como o Pai queria, e ele se ofereceu para... Ele não foi obrigado a vir, Jesus. Ele veio porque ele queria, entendia o amor do Pai por todo mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Cristo, ele se ofereceu, ele veio voluntariamente, ele não foi forçado. Mas o Espírito de Cristo precisava entrar num corpo, encarnar num corpo de uma virgem, um corpo de carne, nascido de uma virgem, e sendo que ali na concepção foi o Espírito Santo que gerou aquele gameta para poder dentro do óvulo ser gerado dentro do óvulo. Então ele não veio de fora para dentro, ele já foi gerado ali dentro do óvulo de Maria, tá? E ali ele se desenvolveu, mas era Cristo, já o Espírito de Cristo despojado de todo o seu poder, de toda a sua glória, porque ele não poderia estar como Deus ali no ventre, no óvulo de Maria, não poderia de jeito nenhum. Então ele veio de uma forma para estar totalmente puro, exatamente como Adão estava antes de pecar. Então Adão, antes de pecar, ele era imortal, ele não morreria, tá? Se houvesse lá o caso dele cair de um despenhadeiro, bater com a cabeça e morresse instantaneamente, ele ressuscitaria, porque ele era imortal. Antes de pecar, ele vinha e tinha conversas com Deus, Deus vinha falar com ele, o próprio Deus vinha falar com ele, porque ele estava puro, 100% puro. Mas depois do pecado, aí já não mais Deus vinha falar com ele, só veio para mostrar que Deus viu tudo que ele fez
e puni-lo ali com os castigos que foi imposto ali em Gênesis 3,15, tá? Então Jesus estava totalmente puro, para poder ser oferecido como sacrifício. Agora, isso exigiria um sacrifício, não os cordeiros que eram sacrificados no Antigo Testamento, no altar do holocausto, que só cobria o pecado, não tirava o pecado original. Então, quando Cristo derramou seu sangue na cruz, então o pecado original de quem aceita Jesus, ele é expiado, ele sai, você se torna totalmente puro nesse sentido. Então Jesus tinha que estar totalmente puro para poder vencer Satanás como Adão antes do pecado. Ele tinha que estar nessa condição como o Deus encarnado, né? Cristo encarnado nesse corpo. E ele, quando completa o seu sacrifício na cruz, então ele vence Satanás. E quando ele vence Satanás, porque Satanás tentou de todas as formas impedir que ele fosse à cruz, usando até Pedro, usou as tentações, usou de vários meios, mas não conseguiu. E Jesus conseguiu se manter puro até o sacrifício da cruz, venceu totalmente puro como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento que ele expirou, entregou seu espírito ao Pai, ele venceu Satanás e ele retomou o governo da terra. Então, Satanás, por permissão de Deus, continua agindo, mas ele não é o governante da terra. O governo da terra já foi tomado e pertence a Cristo, por direito, porque ele venceu Satanás lá na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. E é através da igreja que são conhecidas as riquezas incompreensíveis de Deus. Quando diz Paulo foi o apóstolo que mais recebeu revelações. Paulo, ele, antes de iniciar o seu apostolado, ele ficou 3 anos, né? 3 anos, quase 3 anos e meio no deserto. Ele ficou recebendo revelações, ele aprendeu. Paulo tinha conhecimento de toda a lei, mas não tinha conhecimento das revelações que Cristo começou a dar a ele. Então foi o apóstolo que mais recebeu revelações da multiforme sabedoria de Deus. E ele diz aqui, com toda a humildade que ele tinha, a mim, ele diz, o mínimo de todos os santos, ele se colocava bem abaixo, mas não de uma forma, né, para se colocar, né? E tem gente que diz, eu sou tão pequenininho, mas na realidade é soberbo, está querendo ser grande demais, né? De uma forma mentirosa, eu sou um pequenininho, sou um menorzinho. Não, Paulo, quando falava a mim, o mínimo de todo santo, é porque ele realmente tinha toda essa humildade de não querer ser mais do que ninguém. Essa já é uma condição, não podemos querer ser mais do que ninguém. Temos que ser aquilo que Deus nos colocou para ser. E se for uma função importante, não querer se achar que tem uma função importante. Quanto mais Deus te elevar, mais você tem que diminuir. Porque quanto mais você se diminui, sinceramente, então Deus te coloca em patamares mais altos. Então me foi dada esta graça, este favor de anunciar entre os gentios, porque apóstolos, os judeus, os apóstolos de Cristo, todos os judeus, eles só queriam pregar para os judeus. Pedro teve que ter uma visão lá para poder pregar na casa de Cornélio, ele não queria pregar para gentio. E depois daquela visão ele começa a pregar para os gentios. Mas Paulo já foi chamado para ser o pregador de todos, tanto judeus como gentios, principalmente os gentios. Então, ele diz, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Deus, porque através do Evangelho, através da palavra do Senhor, é que nós vamos, a palavra do Senhor é um tesouro de sabedoria, a palavra do Senhor é um tesouro de riquezas, só que riquezas como pedras preciosas têm que ser buscadas,
elas estão ocultas e precisam ser buscadas, escavadas, para você trazer essa riqueza, essas compreensões do conteúdo maravilhoso que tem a palavra do Senhor. Então, falando do Evangelho, já mostrando que o teor do Evangelho, o conteúdo do Evangelho é Cristo. O conteúdo do Evangelho que você prega é Cristo. Só Cristo é o conteúdo do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é a justificação pela fé, porque sem a justificação ninguém vai conseguir a expiação dos seus pecados. Para alcançar a justificação, tem que abrir o coração, tem que se reconhecer como um pecador e pedir perdão e pedir que Jesus o aceite, que Jesus o perdoe e o aceite, e prometer que vai segui-lo todos os dias da sua vida para se tornar realmente um seguidor de Cristo. Então, Paulo teve essa honra dada a ele por Cristo para ser esse apóstolo dos gentios. Por quê? Em Lucas 19:40, Jesus faz uma referência do que ia acontecer se eles se calarem, na realidade, se não pregarem aos gentios, né? Por isso que o Senhor chamou esse 12º apóstolo, não reconhecendo Matias, né, que foi consagrado pelos apóstolos, esse 12º apóstolo, para ser esse proclamador para o gentio, porque ele tinha também cidadania romana, ele era filho de judeu, de uma judia com grego, então ele tinha essa cidadania romana. E ele diz aqui, se eles se calarem, as pedras clamarão. Nós somos essas pedras que devem clamar e proclamar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Eles se calaram, os judeus se calaram, eles não pregam Cristo mais. Os judeus do começo foram se extinguindo, os apóstolos foram morrendo, todos martirizados, com exceção de João, e depois dos outros pastores, ministros foram sendo martirizados, judeus, e a maioria se tornou gentil, os cristãos que eram gentios como nós. Hoje os judeus em si, na sua maioria, uma minoria só que ainda segue Cristo, na sua maioria não reconhece Cristo. Então cabe a nós, né? Então eles se calaram, só que as pedras clamarão, e nós somos essas pedras que estão aí para clamar e proclamar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Por isso que Paulo falava, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus. E nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação das vidas daqueles que precisam. Nós já um dia precisamos, hoje estamos no caminho de Cristo. Então temos que agora trazer aqueles que estão no caminho que nós estávamos antes, né? Agora trazer para Cristo, para que eles conheçam Cristo como nós também viemos a conhecer. Então Efésios 3:9 diz, e demonstrar a todos qual seja a dispensação desse mistério, né? Estamos numa dispensação, a dispensação da graça foi a dispensação que mais teve revelações da multiforme sabedoria de Deus, tá? Que desde os séculos esteve oculto em Deus. Então Deus não revelava os seus segredos. Deus veio revelando gradativamente. Oculto em Deus que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então desses segredos era saber que os gentios, que os judeus tratavam como se fosse cachorros, como se fossem cães, como se fosse gente de terceira categoria. Os judeus não tinham, não generalizando, mas em si, a nação dos judeus, a nação de Israel, tratava os gentios como coisa que não valia nada para eles, né? Não tinha valor nenhum. Eles é que tinham a promessa, os gentios não tinham a promessa, mas o Senhor, tudo já estava dentro da multiforme sabedoria dele.
Então, a saber que os gentios, olha só, o que eles pensavam que era direito só deles, né? Eles acabaram perdendo esse direito. Eles perderam esse direito, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo. Então o Senhor formou um corpo espiritual. Qual é esse corpo espiritual? É a igreja, corpo, não a igreja de matéria, né? Não a igreja casa, não a igreja espaço que é construído, não coisas construídas pelo homem, mas algo construído pelo Senhor, igreja corpo. Então nós fazemos parte dessa igreja corpo que tem direito a uma herança, co-herdeiros de Cristo e herdeiros de Deus, e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Então somos participantes do que Cristo prometeu através do Evangelho. Então, o que os judeus pensavam que era só para eles, né? O que os judeus pensavam que era só para eles não podiam imaginar. Isso só veio ser revelado. Os anjos não sabiam, os demônios não sabiam, Satanás não sabia, mas ele foi revelando aos poucos e tem sido revelado. E hoje até isso mostra que a palavra de Deus, esse mistério oculto, né? E quando eles sempre acompanharam as pregações de Cristo, dos apóstolos, os anjos e demônios acompanharam essas pregações. Eles queriam saber, queriam perscrutar como eles continuam ainda. Aqueles que Deus usa em revelações, eles estão presentes, porque estamos rodeados de anjos e demônios, né? Então, aquele que prega, eles estão muito atentos, desejando perscrutar, saber o que está sendo pregado. Então, eles sabem identificar também quem está pregando pela revelação de Deus e quem está enganando o povo. Então, os demônios sabem também quem está pregando a verdade e quem está pregando engano. Então, nesses que estão pregando engano, é que eles se aproveitam e vão incentivando a pregar mais engano ainda, porque esse é o plano de Satanás. Por isso que temos que estar atentos e estarmos apercebidos de estarmos sempre seguindo o verdadeiro evangelho, o evangelho não mercantilizado, não o evangelho de corruptos, de mentirosos, de promessas materiais. Quem está pregando isso aí, só promessas materiais, só isso, na realidade, são incentivados por demônios a continuar pregando assim, porque assim o povo fica ignorante as coisas de Deus, como igreja não se edifica, não tem conhecimento. Então, tudo isso é necessário estar dentro da multiforme sabedoria de Deus, que tenhamos esse entendimento para não sermos enganados. Jesus alertou muitos para não serem enganados. Ele avisou, quem quer ser enganado é porque são crentes de visão materialista, porque tem uma condição que precisamos entender, tem o crente e tem o cristão. Parece que a maioria, parece que metade do meio evangélico é crente só, não é cristão, tá? Ser crente, todo mundo é crente. O diabo é crente, o demônio é crente, o anjo é crente, todo mundo é crente. Só crê em alguma coisa, crê que tem Deus. O demônio crê que Deus foi Deus que os criou, ele sabe. Então ser crente é você crer. Agora, ser cristão é um seguidor de Cristo. E para os seguidores de Cristo não tem promessa de prosperidade material. Não tem promessa. E vocês sabem disso, que seguidores de Cristo, cristão, não tem promessa de prosperidade do evangelho materialista. Nós pregamos a parte espiritual, nos preparando a cada dia para, através de morte ou através do arrebatamento, irmos para a glória celestial. E se as pessoas não são doutrinadas, preparadas para esse grande momento, não é crente, era cristão.
Era só crente, ele ia para a igreja, mas participava de coisas do mundo, aquelas coisas todas. Então é um nécio, não é um prudente. Porque o cristão é um prudente, ele sabe que precisa estar no caminho certo para poder ir para o lugar certo, que é o céu celestial. Senão vai cair no lugar errado, que é o inferno. Louvado seja Deus. É através da igreja que a sabedoria divina é revelada e anunciada a todos. Em Efésios 3,10 diz, para que agora, pela igreja. Então a igreja tem essa responsabilidade. Desde o início da fundação da igreja ali, eles passaram a ter essa responsabilidade de dar seguimento ao ministério de Cristo. Ele foi para a glória, mas deixou a responsabilidade com a igreja, que é comandada, direcionada pelo Espírito Santo, o qual faz tudo aquilo que Cristo disser. Então, tudo tem essa relação, essa unidade. Então, nós temos que estar nessa unidade, com o Espírito Santo, sendo guiado e dirigido por Ele, para que possamos estar fazendo aquilo que Cristo quer que nós venhamos a fazer, que é orientado pelo Espírito Santo. Cristo, então, dá as orientações, o Espírito Santo vai passando e vai nos conduzindo, tá? Conduzindo. Então, diz que agora pela igreja, a multiforme sabedoria seja conhecido dos principados e potestades. Então, ele está mostrando o que eu estou falando aqui. Não foi revelada nada para eles. E eles não têm onisciência, não é só uma prerrogativa da Trindade, a onisciência. Então, eles não têm. São como nós, que precisamos aprender, ter o conhecimento. Então, agora é pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Então, a igreja tem essa responsabilidade, por isso que é necessário que aquele que entra para a parte didática, para a parte de ministro do Senhor, que tem que ter a chamada do Senhor para isso. Não é querer se fazer ministro, não é querer se fazer pastor, como está acontecendo aí. Como eu tenho dito aí, ninguém mais quer ser um diácono, ninguém quer mais ser um presbítero, agora já quer ser pastor, quer ser apóstola, até mulher apóstola agora. Apóstolo não tem mais, já acabou o ministério. O último foi Paulo, acabou. Quem se titula apóstolo aí está usurpando um título que não lhe pertence. Só teve 12, acabou. Então ele quer ser o quê? Quer ser o 13º, 14º? Está de brincadeira, né? Então tudo isso tem essa estupidez, essa ignorância que nós vemos aí no meio evangélico, tá? E tem que ser chamada de Cristo para ter unção. Se não tem unção, não tem revelação. Aí prega aquelas coisas que dá na cabeça, vai a doutrina do homem, né? As coisas do homem. E as coisas do homem não servem para a igreja. Só as coisas de Deus que servem para a igreja. E diz aqui, aos quais foi revelado, não para si mesmo, mas para nós. Eles ministravam essas coisas que agora foram anunciadas àqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, para vocês entenderem, quando fala de anjo, os próprios demônios também desejam atentar os que está sendo pregado. Então, para os demônios não tem mais jeito, né? Não vão conseguir nenhum bem-estar com isso, mas eles procuram saber o que está sendo pregado para ver se é de Deus ou que não é de Deus, como eu tenho falado. E quando pregam o que não é de Deus, é aí que eles vão incentivar para pregar mais coisas do homem e não coisas de Deus. E aqueles que pregam as coisas de Deus realmente têm um embate no reino espiritual, sofrem retaliações do inimigo porque estão pregando a verdade. Então não pense que é fácil ser um pastor que tem a unção do Espírito Santo, que tem a unção de Deus na sua vida, que tem o ministério de Cristo. Não é fácil, não é fácil.
A gente não fica falando, mas não é fácil ser um pastor que prega a verdade, que prega a palavra do Senhor, porque todos que pregaram a verdade foram perseguidos, martirizados. O próprio Cristo é o exemplo disso, e também os apóstolos são exemplo porque pregavam a verdade. Então, quem prega a verdade realmente sofre uma carga tremenda de retaliações, mas o Senhor nos dá força para prosseguir e continuar falando aquilo que vem da boca do Senhor, tá? Ele só nos usa como seus ministros, e temos que buscar estar na direção dele para que realmente a igreja seja edificada. Ele diz: e através da igreja que deve ser anunciado sinais da volta de Cristo. Então Pedro está falando, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, sede conscientes, sede atentos, tá? Não ficam aí como um bêbado aí, tá? No sono da indolência aí, embriagados com doutrinas falsas, com doutrina materialista. Sede sóbrio, seja atento, não entre em engano, não entre em engodo, tá? Se estão pregando isso, sai fora disso aí, não fique sendo enganado aí, com um monte de campanha aí, de prosperidade, aí tá cheio disso, é para atrair pessoas, porque querem dinheiro. Tem que falar a verdade, gente, vamos ser conscientes, tá? Esse é de sóbrios, vigia, porque naquele tempo já tinha isso, viu? Quando Pedro falou isso, tinha isso, ele está falando que tinha isso. Ele diz, vigie em oração, seja em comunicação com Deus, vigie em oração. A oração está comunicando com Deus. Cristo abriu esse canal de comunicação, rasgando o véu de alto a baixo. Então nós temos acesso à presença de Deus, temos acesso ao trono de Deus quando estamos falando realmente aquilo que procede. Tem gente que vai falar em oração coisas que o Senhor nem chega, nem sai daqui do plano terreno. Então temos que saber o que vamos falar com Deus, tá? Tem gente que só se dirige a Deus para pedir coisa, tá? Mas não ora intercedendo por alguém, só pede só para si. Então ele ora por si e para si mesmo. Então não está chegando, essas orações não chegam para o trono do Senhor. E aqui também estamos na iminência do arrebatamento da igreja. Estamos na iminência, estamos no final desse tempo da dispensação da graça. E todos podem ver aí, quem está atento, quem realmente obedece a palavra e vive a palavra do Senhor, sabe que nós estamos na iminência da vinda do Senhor. E havia também muita controvérsia com relação à vinda de Cristo, porque Cristo diz isso, que presto venho, diz que eu venho sem demora. Muitos já imaginavam que era naqueles tempos contemporâneos a eles. Não, Cristo falou no tempo Kairos, não no nosso tempo. Já estamos mais de 2000 anos, mas é o tempo que a gente entende pelas Escrituras e pelas revelações que já está no seu término. O tempo da igreja na terra está no seu término. E está escrito aqui, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Então, isso é para estar sóbrio, é para estar atento, é estar preocupado com isso, e não ficar aí preocupado em estar buscando, correndo de um lado para outro, buscando coisas, bênção material, promessas infundadas. Cristo não prometeu nada disso, então quem está pregando isso está mentindo, está te enganando, está te pregando fábula para você. É através da igreja que se aprende o perdão mútuo, que extingue pecados. Pedro fala, mas sobretudo tem de ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Então, amor um para com os outros, para você poder estar suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, tá? E, como diz a palavra do Senhor, se alguém tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, existe, como somos fazendo parte da igreja corpo, não pode haver divergência, não pode haver conflitos, não pode haver iras, raiz de amargura,
em quem pertence ao corpo de Cristo. Quem está nessa condição já fica de fora do corpo, fica alheio ali, não está cortado ainda, mas corre o risco de, estando nessa condição, se ocorre o arrebatamento, está na raiz de amargura, está com ódio, está com ira, está com conflito, ele vai ficar, não vai subir. Porque a igreja corpo tem que estar totalmente santificada, tem que estar de uma maneira em condições de subir para a glória celestial. Então temos que ter todo esse cuidado. E é através da igreja que venha compartilhar de ajuda mútua entre os irmãos, né? Pedro fala, sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, tá? Essa questão de hospitaleiros é que naquele era por tempo contemporâneo. Hoje em dia você não vai estar enchendo a tua casa de gente, entendeu? Pode receber alguém, ou quem tem igreja, né? Traz um pregador, mas não vai levar para sua casa. Ele pega e arruma um lugar para ele ficar, a igreja paga lá um hotel para ele ficar, mas está trazendo pessoas para dentro de casa. Mas naquele tempo não tinha esse recurso, então ficava. Então, como diz, quem tiver bem no mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as estranhas, então não estará nele o amor de Deus. Então, há alguém que precisa de um socorro, por isso que existem os dons espirituais, que não são só os 9 dons, mas tem outros dons de ajuda, de socorro. E vendo alguém, o irmão da igreja, que está numa situação difícil, você tem que chegar e poder ajudar, poder suprir a necessidade dessa pessoa, para que ele possa continuar sobrevivendo, poder ter as coisas e não ficar numa aflição terrível, faltando coisas na sua casa. Então, quando vê, cerrar a estrada, não vou ajudar, fecha os olhos, não quer ver, então temos que procurar ver essa situação e procurar estender as mãos para aqueles que estão realmente necessitando, tá? Como está, quem fala isso aqui é em 1 João 3,17, tá? Através da igreja que veio os dons de servir generosamente uns aos outros. E 1 Pedro 4,10 diz, cada um administra aos outros o dom como recebeu, tá? Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, cada um de nós, você, se não tem, eu não tenho dom, não, procure que você tem. Mas eu não tenho dom de... Não é só dom de profecia, de pregar a palavra, não é dom de visão, de revelação, não é só isso. Tem os dons espirituais, mas tem os dons de socorro, o dom de ajuda, tá? Então, administre com o dom que ele recebeu. Qual é o teu dom? Tem pessoas que têm o dom da intercessão, é o intercessor, é aquele que passa muitas vezes horas orando, é um dom extremamente maravilhoso, orando e orando não por si, mas orando pelos outros. Porque aquele que ora por si não vai receber nada, mas aquele que ora pelos outros, ele vai receber. Porque Deus sabe a sua condição, a sua necessidade. Então ele vai pelos outros, é um intercessor, intercede pelos outros, intercede pela igreja, pelos ministros da igreja, intercede pelo louvor da igreja, intercede por várias situações, pelas almas, pelo país, pela situação do mundo. Ele é um intercessor, é dom de intercessão. Então tem vários dons que podem ser usados, e a pessoa tem que saber qual é o teu dom para poder estar a serviço do Senhor, porque quem não está a serviço do Senhor não quer nada com nada, aí quer ir para o céu desse jeito. E como diz aqui em Coríntios 12:7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, dentro do que é útil, no contexto de obra, o Espírito Santo vai usando aqueles que se dispõem voluntariamente, dentro da sua vocação, se apresentar ao Senhor. Senhor, eu quero fazer isso, eu tenho desejo de fazer isso. Então, o Espírito Santo, dentro desse dom natural que você tem, ele vai
transformar num dom espiritual. Então você vai ter um dom espiritual. Amém? Glória a Deus. Deu para entender? Creio que deu, né? Então fica aí, irmãos, a última lição que falei aqui, dessa forma um tanto resumida, mas bem didática, sobre a multiforme sabedoria de Deus e essas 13 lições que foram apresentadas nesse segundo trimestre. Então a próxima lição, que já é do terceiro trimestre, é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Vai falar das correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. É muito importante estarmos aprendendo sobre isso. E hoje à noite temos lá o culto presencial a partir das 19 horas. Então aqueles que ainda não se sentem seguros por causa da pandemia, fiquem em casa e vão assistir pela live. E os que já se sentem mais seguros, temos todo o cuidado lá, vão lá. Será uma alegria poder estar lá, vendo os irmãos presencialmente, participando desse culto abençoado que teremos nesta noite, tá? Que Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos. E quero aqui fazer uma saudação ao pastor Padrão, né, que faz aniversário hoje, viu, irmão? Ele está fazendo aniversário hoje, já dei os parabéns para ele. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.